Boa noite a todos. Estamos novamente aqui para mais uma rodada de conversas. Essa semana tem sido uma bênção na vida de todos os participantes e creio também de vocês que estão assistindo aí em casa. Hoje, para a nossa roda de conversas, nós temos aqui a nossa irmã Ildete, temos a Jaci e temos também a Janaína. E elas vão dar o seu boa noite para vocês aí de casa. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui falando para vocês, onde hoje nós estudaremos um tema importante que fala sobre os sinais da vinda de Jesus. Boa noite para todos. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. E nós vamos agora iniciarmos com uma oração. Convido a irmã Ildete que ore por todos nós. Oremos. Santo e amorável Pai, que nos altos céus estás, te somos muito gratos, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo privilégio, Senhor, de podermos estudar a tua palavra em liberdade. Esteja conosco agora ao estudarmos esse tema tão importante, onde aprenderemos mais, Senhor, sobre os sinais da tua vinda. Ilumine a nossa mente para que possamos falar de forma clara e precisa para que todos possam entender. Tudo isso nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 E nós podemos dizer que nossa semana está caminhando, né? Já tivemos tantos assuntos interessantes e hoje nós vamos tratar aqui dos sinais da volta de Cristo. E nós podemos ver que o homem mais sábio do mundo, né? Salomão, ele disse: não há nada de novo debaixo do sol. Às vezes a gente diz assim, né? A história se repete, não é mesmo? Quantos assuntos que nós acompanhamos, às vezes de violência, às vezes histórias de guerra, e nós vemos a história se repetindo, não é mesmo, irmã Ildete? O que a senhora me diz sobre isso? Os eventos, eles acontecem, e de tempos em tempos, esses eventos se repetem. E diante disso, não era mais para nós nos surpreendermos, porque o mal e o bem estão aí, estão acontecendo no dia a dia na nossa vida, né? E faz tempo que o mundo nos apresenta esse quadro, onde existe o bem e o mal. E muitas vezes nós ficamos lutando contra eventos, situações que acontecem, mas são situações que muitas vezes nós temos que passar, né? E muitas vezes nós não aceitamos essas situações e nós tentamos controlar, muitas vezes, aquilo que acontece conosco. Mas este é o mundo que se apresenta para nós. Mas, graças a Deus, com todos os males acontecendo, e hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo numa situação bem triste, bem difícil, de tantos males, tantas vidas sendo ceifadas. Mas nós temos a esperança de que um dia, né? Nós temos que confiar que um dia tudo isso vai passar, que um dia tudo isso, um futuro, nós teremos um futuro melhor pela frente. E esse futuro, com certeza, será na manhã gloriosa com Jesus. Exatamente. E não é, Jaci, como você vê, com olhar de esperança, esses acontecimentos, essas coisas que nós vemos de tempos em tempos se repetindo, que seria para o nosso preparo. Como que você vê tudo isso? Olha, sempre que acontece alguma catástrofe, guerra, enfim, alguma coisa do clima, da natureza, as pessoas falam: ai, já é sinal de que Jesus está voltando. E a gente, às vezes, até fala isso também, né? Mas nós sabemos que, desde o começo, já aconteciam essas coisas. Jesus falava que ia haver muito dessas coisas, mas que ainda não era o fim. Então, toda vez que vem essas coisas, a gente fica preocupado. Às vezes, até é bom, porque é chacoalhar a gente para a gente... um despertar um mesmo, despertar, né? para a gente voltar a buscar melhor a Cristo, a consertar algumas coisas que a gente vê que precisam. Mas nós sabemos que este ainda não é o fim, porque essas coisas já aconteceram, estão acontecendo. Como a irmã Ildete falou, o mal e o bem existem, né? E a gente fica preocupado com as coisas porque parece novidade, parece que a gente esquece
que já no passado já aconteceram essas coisas. Mas a nossa esperança de que esses problemas, essas coisas vão acabar, a esperança que nós temos da volta de Jesus é o que nos dá um alento, um conforto para que a gente passe por tudo isso, uma certa tranquilidade, porque nós sabemos que tudo isso vai passar e vai ficar bem quando Jesus voltar, né? E essa grande esperança, Janaína, que nós temos da volta de Cristo, ao observar, né, esses acontecimentos que bem Salomão retratou ali, que não há nada de novo debaixo da terra, né, debaixo do sol, nós podemos ver que essas coisas que vêm acontecendo devem servir para que a gente fique alerta, não é mesmo? E como estar alerta diante de tantos fatos que ocorrem? Olha, assim, é uma boa pergunta, porque às vezes a gente se acostuma com as coisas que estão acontecendo. Então, você acaba achando que é normal, porque como aconteceu no passado, acontece agora. Então, tudo você vê como acaba sendo normal para você. Então, a nossa preparação, a sua comunhão com Deus tem que fazer a diferença, para não ser normal na minha vida. Então, a minha comunhão com Deus tem que fazer a diferença para que tudo que aconteça, eu não trate como normal, mas sim como algo que é, sim, a preparação para a volta dele, que é realidade a volta dele, não é só uma ficção, não é só uma coisa assim que alguém escreveu e você, entendeu? Não, é algo real. A Bíblia fala que realmente ele vai retornar, então eu preciso me preparar e não acreditar que isso tudo é simplesmente mais uma onda, simplesmente mais uma peste, vai ter outras, e ficar relaxando, né? Exatamente, você disse algo que nós temos que refletir sobre isso. Esses acontecimentos devem servir de alerta, devem servir de preparação. E, ao falar em estarmos alertas, nós podemos verificar aqui, desde a época de Noé, né? Comiam, bebiam e davam-se em casamento, as coisas aconteciam e pareciam rotineiras. Tem alguma semelhança, Ildete, com os dias que nós estamos vivendo? Exatamente. Jesus, quando falou para os discípulos que eles estavam querendo saber, Jesus, quando tu vais voltar, o que vai acontecer, né? Então, Jesus falou dos sinais ali no livro de Mateus, capítulo 24. Jesus falou para os discípulos. E Jesus, ali naquele livro, nesse capítulo, ele aborda sobre duas dimensões, que é o passado e o futuro. E dentro dessas dimensões se concentra dois aspectos: os sinais dos tempos e as atitudes de quem espera, né? Quais são os sinais dos tempos? Nas duas dimensões, passado e futura. Daí fala aqui que o que aconteceu em Jerusalém na época da destruição da mão dos romanos, nos anos 70, Jesus falou para eles sobre esses sinais, né? E na dimensão futura, ele aponta esses mesmos sinais antes da iminente retorno de Jesus a essa terra. Então, os sinais que aconteceram lá também acontecerão agora. E em que aspectos? Quanto aos sinais, queremos dizer o que aconteceu no passado e certos eventos que anunciarão no futuro. Então, ele fala aqui em Mateus, quais são esses sinais de que Jesus estava voltando. Então, está aqui em Mateus 4, 6 a 8, que diz assim, posso ler o texto? Com certeza, vamos lá. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Antes da destruição de Jerusalém, houve um período de instabilidade, houve um período de guerras constantes, de fomes, de pestes, de terremotos, de falsos cristos. E um cenário semelhante se repetirá agora no final da história desse mundo. Estamos vendo, né? Exatamente. Esses são os sinais. E agora, e as atitudes? Daí outra pode falar.
Exatamente. E as atitudes? Então vamos lá, Jaci. Olha só, nós estamos vivenciando isso novamente. Guerras, olha os rumores de guerras que nós estamos tendo. Olha a fome que rodeia, não mais em outro continente, mas vizinhos nossos. Pessoas bem próximas. Estamos vivendo aqui o que está descrito em Mateus 24, de 6 a 8. Então, eu gostaria que você comentasse exatamente isso. E as nossas atitudes, como nós temos que estar agindo diante desses fatos que estão ocorrendo? Então, é incrível, porque quando a gente vê que tudo isso se repete, porque não são novidades, né? Só que nós pensarmos que nós estamos no século XXI. É muita informação, nós já sabemos do que aconteceu lá quando, né, de Jerusalém, o povo do Egito, depois com José, enfim, a gente sabe de toda a história, né, que eles ficaram no deserto, nós sabemos tudo isso. Deveríamos estar mais preparados, né? Totalmente, deveríamos estar muito preparados quando fala de rumores de guerra, de fome, de peste, mas quando acontece uma coisa, a gente fica tudo alarmado. Né? Então, eu acho que a gente... Depois parece que a gente vai se acostumando, Parece né? que vai ficando meio calejado, né? Mas a gente não pode deixar isso. A gente tem que se preocupar. Eu acho que nós não podemos falar assim, morreu 2.000 pessoas. Só hoje, né? Só hoje, mas tá melhor, porque morreram 4.000 há um mês atrás. Então, a gente não pode ficar conformado com essas coisas. Então, nós temos que nos voltar a Cristo, ver a história, a Bíblia, o que ela fala para nós, e que nada disso, assim como ali fala que no tempo de Noé, né? Imagina que coisa incrível que foi ele montar aquela arca enorme. Nunca eles ouviram falar de chuva. E as pessoas não acreditavam, e ele ali fiel, tudo. E quando os animais começaram a caminhar para lá, né, que eles chamaram pessoas, estudiosos lá para descobrir aquilo, mas a cegueira espiritual era tão grande que eles não viram que aquilo ali era um propósito de Deus, era o que Deus vinha Já alertando eles, né? Ali, a entrada dos animais era um sinal evidente de que Deus estava com Noé. E eles mesmo assim não se aperceberam disso, né? Mas o que fala aqui, que Noé andava com Deus. E aqui fala que, embora Noé fosse justo e reto, o que definiu sua caminhada foi a graça de Deus e não a sua integridade. Não pelo mérito Não de pelo Noé. mérito dele. E isso nós podemos trazer para nós agora, né? Neste período que nós estamos passando agora tão complicado, parece que esse vírus veio para ser o final dos tempos e é uma coisa nova, ninguém sabe, mas na verdade ele não é novo. Ele a primeira vez eu ouvi falando que ele já apareceu em 1964. Só que ele não foi uma extensão mundial, né? Só que depois ele foi criando outras variações, outras variantes, né? Depois teve em 2003, não lembro onde, depois teve 2013, 2016. Mas o que acontece tudo isso? Mesmo acontecendo tudo isso, nós não podemos dizer assim, não, eu estou livre porque eu acredito em Cristo, eu sou fiel, eu sou crente. Então, a gente tem que saber que nós estamos neste mundo e pode acontecer. Né? Não é só conhecer, né? Não é só conhecer, e não é por nosso conhecimento. Então, é a graça de Deus, assim como foi lá com Noé. Então, hoje, se nós estamos guardados, ou se acontecer como aconteceu já de muitos queridos nossos, parentes, irmãos, morrerem por essa doença que aconteceu agora, estarem descansando até Jesus voltar, mas nós não podemos pensar assim, talvez até julgar, olha, eles morreram porque eles deveriam estar errados. Como os amigos de Jó falavam, né? Então, não é isto, porque nós podemos estar estudando todo dia, podemos estar vindo à igreja, mas o que vale é a nossa comunhão com Deus. E não é mérito nosso. A decisão, a graça é toda de Deus, né?
essa palavra tem sido chave, tem sido repetida em todas as nossas conversas. Comunhão. Janaína, nós temos que ter aqui o exemplo de Noé, né? Nós vimos aqui pela história de Noé o quanto ele foi íntegro, o quanto ele foi justo, o quanto ele alertou aquela população. Como tem que ser a nossa atitude, vista aqui sobre a ótica de como Noé foi nesse tempo em que nós também temos que mostrar às pessoas que um dia esse mundo também vai ser destruído? A maior atitude que nós devemos ter é o amor, né? O amor ao próximo mostra que você realmente faz o papel que Jesus te pediu para fazer. Às vezes a gente acha que só vir à igreja, só guardar a lei de Deus é o suficiente. Não, não é. Você pode achar isso na sua cabeça, mas para Deus é prática, né? O amor em ação, ter ação de verdade. Você saber conduzir a sua vida como Noé conduziu a dele. Porque, sem dúvida, tudo depende de Deus. É a graça dele por nós que vai nos levarmos até o céu. Mas nós temos que fazer a nossa parte, sim. É andar com ele. E andar com ele de que forma? Eu ser honesta, eu realmente procurar conhecê-lo, não só de fachada, mas sim de realidade, ter a comunhão dentro da minha casa e não só fora dela, para que os irmãos vejam, mas dentro da minha casa, porque o que eu sou lá dentro é o que eu vou ser lá fora, não tem como ser diferente, né? Então, andar com ele, é você buscá-lo de verdade, é você convidar ele todos os dias para estar na sua casa, na sua vida, para que a sua vida pertença a ele de verdade. Né? Noé fazia isso, e quando Deus olha para uma pessoa, toda vez que ele olha, ele falou de Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, né? Temente a Deus. Ele falou isso de Davi, né? Que Davi era íntegro, com todos os defeitos que Davi teve, com todos os erros que Davi teve. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter erros, que nós não vamos cometer pecados. Imagina, somos seres humanos, todos nós vamos cometer erros, todos nós vamos deslizar em qualquer momento da vida, isso sem dúvida, mas é não desistir. Eu creio que é não desistir de jeito nenhum. É você sempre, mesmo que você errou, olhar para Deus e dizer com sinceridade, eu errei, mas eu estou aqui, pedindo a tua graça de novo, a tua misericórdia de novo e convidando o Senhor de novo para estar na minha vida. Restaurar, né? Nos restaurar a cada dia. Realmente, se nós formos analisar as personagens bíblicas, nós vamos ver que todas elas tinham defeitos de caráter, todas elas tinham dificuldades e problemas a enfrentar, mas nós vimos o quanto Deus é misericordioso e nos ama. Noé pregou por 120 anos, e nós vimos que, apesar dele ter pregado com insistência, nós poderíamos dizer, nossa, ele não foi um bom pregador, porque ele não conseguiu levar muitas pessoas, mas ele levou a família, não foi, Udete? O que você nos fala sobre isso? Eu quero voltar aqui nesse texto de Mateus. Aqui mostra exatamente como as pessoas se comportavam na época de Noé. Aqui fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que hoje nós estamos vendo isso? Gente, hoje está tão na nossa cara, né? Porquanto, isso foi nos tempos de Noé, e hoje está se repetindo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que será que Jesus deu essa resposta para os discípulos? Porque os discípulos queriam saber quando que seria a vinda do Filho do Homem. Nos mostre, né? Nos fale Jesus quando. O que está mostrando? Que Deus mostrou quais eram os sinais que iam acontecer e mostrou hoje. E daí ele dá o exemplo de Noé, né? Do tempo daquele homem que andava com Deus, aquele homem que
confiou em Deus, embora nada tivesse nunca acontecido, nunca tivesse chovido, nunca tivesse acontecido uma catástrofe humana, nunca alguém tinha construído uma embarcação daquele tamanho, mas ele confiou no pedido de Deus. Ele foi e fez aquilo que Deus estava pedindo. Daí aqui tem umas perguntas que eu acho interessante, que fala assim, como faço para viver em um mundo assim? É o mundo que nós estamos vivendo. E o que fazer para não temer enquanto espero a vinda de Jesus? Daí aqui vem várias respostas, que são esses itens seguintes aqui agora, que a gente pode comentar, que fala, ser justo e perfeito, porque Noé foi um homem justo e perfeito. Daí comenta, agir com base em nossas convicções, reconhecer as evidências dadas por Deus e caminhar com Deus. Como que nós fazemos isso? Né? Daí eu vou comentar o primeiro, que é ser justo e perfeito. Noé, ele era um homem justo e perfeito. Por quê? Noé andava com Deus em meio a uma sociedade dominada pelo mal. Noé andava. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 56, fala assim, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o reconhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Aqui nós não devemos entender que Noé, ele era santo. Não, Noé era um pecador. Noé também errava. Como nós temos os nossos problemas, exatamente. Eu deveria ter ali no seu dia a dia. Mas o que fez Noé ser considerado um homem justo e perfeito? Foi a sua perseverança em conhecer a Deus, em caminhar com Deus, né? Em buscar a Deus, que o definiu como um homem justo e perfeito. Sua vida e a vida piedosa de Noé, o exemplo dele, nos anima também a perseverarmos em meio a esses tempos decadentes, a andarmos com Deus, a fazer a vontade de Deus, porque assim como Noé foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos. E toda aquela população ali, para a qual ele pregava, poderia ter sido vitoriosa. Exatamente. Se desse ouvidos à pregação. Eles não deram ouvidos. E eles se perderam. Mas Noé foi vitorioso, porque a sua família se converteu. Sim. Verdade. Ele entrou com a sua família na arca. Né? Sim. Aqui fala assim, ó, por que ninguém mais entrou na arca? Né? Daí fala, para aqueles que estavam dispostos a crer, mas também quisessem estar mais seguros, não foi o suficiente aquelas evidências dos animais entrando na arca. Daí fala aqui no livro Patriarcas e Profetas, fala assim, os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Os animais irracionais. Exatamente. Guiados por santos anjos, entraram para Noé na arca de 2 em 2. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério para eles, para que eles não podiam penetrar. Era um mistério que eles não podiam penetrar. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição à luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Foi só um espanto para eles. Exatamente. Nem isso, quer dizer, olha a evidência, olha o sinal. O que isso nos alerta? Olha os sinais que estão acontecendo no mundo. O que eu tenho que fazer com os sinais? Eu não posso só ficar pensando, isso já aconteceu, né? Eu também tenho que pensar, Deus está me mostrando isso. Isso faz o quê? Eu tenho que buscar a Deus, me preparar, andar com Deus, né? Procurar ser justo e perfeito, como Noé foi, para que eu não seja pego de surpresa quando Jesus voltar. Exatamente. Que vitorioso foi Noé em salvar a sua família, não foi, Jaci? Verdade. E para nós tem que ser assim, como fala aqui, ó. Cada sinal é um chamado para continuar cultivando uma fé obediente e sincera. Essa é a única fé que, como Noé, nos tornará herdeiros da justiça, que é a segunda fé. Então, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós vamos escolher, vamos ouvir a voz de Deus? Nós vamos continuar com Ele, vamos persistir na fé, mesmo em meio a um turbilhão que o mundo passa, ou que tudo aconteça. Então, a decisão, a salvação já foi dada.
A salvação é de graça, Jesus já morreu na cruz para nós, para nos salvar dos pecados. Vai ter a segunda vinda, que ele vem nos buscar. Então, o plano dele já está tudo Traçado. Está tudo traçado. Agora depende de nós. Eu aceito? Eu quero continuar neste caminho? Eu quero ficar fiel, assim como Noé continuou, acreditando, mesmo uma coisa que ele não conhecia, mas ele acreditou no Senhor? Então, eu acho que aí está a diferença. É nós aceitarmos e não largar da mão do Senhor. Exatamente. Nós vimos que uma população toda se perdeu. Por quê? Não se rendeu às evidências, não se rendeu a tudo que Deus estava mostrando, tudo que Noé falou a eles durante 120 anos. Somente Noé e sua família entraram na arca. E nós podemos ver que daí surgiu, então, tudo que nós temos hoje, todas as pessoas dessa família, porque eles foram íntegros e foram justos. Como tem que ser a nossa família, Janaína? Do mesmo jeito, íntegra e justa, da mesma forma. É uma pena que naquela época as pessoas não conseguiram ver isso, E que bom que os de casa de Noé viram isso, porque Noé não só teve fé, ele obedeceu. E com certeza as pessoas zombavam dele direto, porque você construiu um barco daquele tamanho, uma arca, num lugar onde nunca tinha sequer caído uma gota de água. As pessoas com certeza ridicularizaram ele, com toda certeza. E os filhos, como ficavam? E a família, como ficava? Quer dizer, mesmo com tudo isso que Noé sofreu, a família acreditou. Porque Noé passou essa confiança e mostrou quem era Deus para a sua família. Então, cada um de nós temos que fazer a mesma coisa. Mostrar para a nossa família quem realmente é o nosso Deus. O que Ele representa para nós de verdade e como adorá-lo e segui-lo. E também obedecê-lo, Exatamente. No nosso bate-papo de hoje, nós vimos a situação que está descrita ali em Mateus. É o que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso hoje. E eu convido vocês que estão aí em casa hoje, que estudem, que meditem nessas palavras, que se preparem, porque nós sabemos que os sinais da volta de Cristo estão ocorrendo. E nós queremos todos nos salvar, não só nós, mas também, como aconteceu ali com Noé, a sua família, estarmos prontos e de braços levantados, a hora que Jesus aparecer nas nuvens do céu para nos buscar. Esse vai ser um momento especial nas nossas vidas. Vamos orar por isso? Então, eu convido vocês, que curvem as suas frontes para que essa oração chegue até o trono de graça de Deus e haja em nossos corações, para que a nossa esperança, o nosso olhar de esperança, possa ficar cada vez mais, altivo, para que nós possamos aguardar a volta de Cristo com a esperança renovada. Curvemos as nossas frontes. Pai querido, que habita nas alturas dos céus, nós lhe damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, como devemos nos comportar para seguir o teu caminho. Muito obrigado, porque tudo que o Senhor prometeu a nós foi cumprido. E agora nós esperamos, nós aguardamos ansiosamente a sua segunda volta. Que nós possamos, Senhor, estar preparados, mas não só para nós, que a gente possa dar o exemplo, mostrar às pessoas que Jesus está voltando e que tudo isso, todas as dificuldades vão ficar para trás e que Jesus prometeu que viria nos buscar, que Ele vem nos buscar e que nós não podemos desistir, temos que crer, confiar, ter nosso tempo de comunhão com Deus e jamais soltar da mão de Cristo para que possamos seguir teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado através da tua palavra, através dos tempos, por coisas que têm acontecido, que tem nos mostrado que breve Jesus voltará. Nós lhe agradecemos, ó Pai, não por mérito que há em nós, mas pelo mérito de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Amém, Senhor. Amém. Senhor, continuando na Tua presença, nós queremos muito Te agradecer
pela tua bondade, pela tua misericórdia que o Senhor utiliza por cada um de nós. Obrigada, meu Pai. Nós também queremos te rogar, e rogar mesmo em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude verdadeiramente a nos prepararmos, porque o inimigo está aí, ele destrói lares, muitas das nossas famílias, pessoas queridas vão falecer ou já faleceram. Isso tudo faz com que a nossa fé em Ti vai sendo abalada. Mas, meu Pai, nos conserva no Teu caminho. Nos ajude verdadeiramente a nos prepararmos para a Tua vinda. E ajude também a darmos o exemplo devido à nossa família e aos que nos rodeiam. Por amor ao Senhor, por amor a Jesus, é o que te rogamos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Como foi bom o nosso bate-papo de hoje, não é? E nós queremos dar o nosso boa noite e dizer que estamos esperando por você para o nosso próximo bate-papo. Boa noite a todos. Boa noite.